Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos nossos corações, você que está aqui presente e os nossos irmãos que estão prestando culto ao Senhor lá dos seus lares. Nós, tudo que já aconteceu aqui já fortaleceu o nosso coração. Amém. E eu estou feliz por isso, porque nós viemos à casa do Senhor para isso, para nós sermos fortalecidos na palavra, na oração, no sorriso de um irmão, e porque lá fora está muito difícil, lá fora está muito triste, e nós encontramos aconchego nos braços do nosso Pai. Irmãos, eu gostaria também que os irmãos orassem por mim. Eu amanhã estarei indo à Convenção Batista Brasileira, não poderia, mas eu preciso prestar relatório nas reuniões da União Feminina do Brasil e já avisei que não posso caminhar muito, mas estarei ali, tá? E trarei notícias da convenção e das decisões que serão tomadas ali. A vida é como uma neblina. Já pensaram nisso? E onde está a nossa prioridade? Hoje o irmão, eu chamo ele de pastor, irmão Wagner, estava falando aqui. Eu pensei ali comigo, ele poderia pregar hoje essa palavra no culto, porque todos nós precisamos ouvir a história de Salomão. Mas nós vamos falar sobre estejamos vigilantes. Estejamos vigilantes. Nós fazemos parte, irmãos, de uma geração de cristãos que necessita urgentemente, não para amanhã, mas desde ontem, de um despertamento espiritual nas nossas vidas. Nós precisamos, mas muitos não reconhecem isso, nem pensam sobre isso. Há líderes, pastores tão distraídos, que estão levando as suas igrejas à distração. E isso é perigoso. Estão envolvendo com as coisas deste mundo, trocando a presença do Senhor, a adoração ao Rei dos Reis, por locais onde Deus não está. Por quê, pastora? Porque muitos crentes, irmãos, infelizmente, estão descansando, estão dormindo, distraídos, e isso nos leva para longe de Deus. Crentes distraídos estão mais preocupados com a globalização, com a TI, do que com a glória de Deus que há de vir. A Igreja de Cristo, ela está vivendo os seus últimos momentos aqui na Terra. E é hora de haver um despertamento espiritual. Não uma coisa de barulho, não uma coisa para fazer alarde, não, é dentro de nós. Porque Deus diz, e Ele olha para o que está dentro de nós. É lá dentro que está a parte mais importante, aquilo que nós iremos prestar contas ao Senhor. Hoje nós meditaremos numa parábola que nos faz refletir muito sobre vigilância. Uma pessoa vigilante é o contrário do distraído. E essa parábola nos conclama, irmãos, a acordar, a despertar, a se preparar para o tempo final.
Não se ouve mais mensagens sobre Apocalipse, sobre a volta de Cristo. Está todo mundo com medo com as coisas que estão acontecendo no mundo. Amedronta mesmo. Doenças que não sabem, os médicos não conseguem identificar. Fome, guerra, briga entre os governos, e é o que está aqui. Mas muitos estão distraídos, lendo os jornais, assistindo às TVs, mas não dobra o seu joelho pedindo a Deus misericórdia. No máximo a gente ouve, ele vem, ele vai voltar, Jesus vai voltar. Mas esquecem de pregar aquilo que a igreja, que a noiva tem que fazer para receber o seu noivo. É muito triste. Mas Cristo nos chama para observarmos os sinais, mas também Ele nos chama para estarmos alertas sobre as coisas que estão acontecendo. Muita mentira, ideologias satânicas que têm levado muitas, até igrejas, pastores mesmos, líderes, a se preparar como um coach, como um CEO de igreja. Vocês acham que quando nós chegarmos no céu, pastor, Jesus vai perguntar quem tem diploma de CEO? Quem foi lá na terra, foi coach? Não, irmãos. Ele vai perguntar, ele vai chamar, venham, verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. E nessa parábola, Jesus ilustra esse texto que nós iremos ler, nos alertando da necessidade de haver em nós, a começar por mim, atitude de observadores, mas atitude daqueles que aguardam a vinda do Rei. Irmãos, o assunto é tão sério na palavra de Deus, que Jesus, falando com seus discípulos, ele repetiu várias parábolas, e no capítulo 24 e 25 de Mateus, ele tem 8 parábolas, nas quais chama a igreja a ser vigilante. Eu peço à irmã e os irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 25, e nós iremos ler. Quem lê já sabe de qual parábola nós estamos falando. Assim diz o Senhor, diz a palavra de Deus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, dai-nos, porque as nossas lâmpadas não estão se apagando. Mas as prudentes, lâmpadas estão se apagando, mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide ante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, vigilantes, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço.
Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Precisa pregar mais alguma coisa? A parábola das 10 virgens é uma história poderosa contada por Jesus aos seus discípulos. E ela é contada só no Evangelho de Mateus. E hoje, Jesus quer nos dizer a importância de nós nos prepararmos. Não é que nós vamos ficar alheio às coisas que estão acontecendo, não. Porque nós sabemos que tudo que está acontecendo é cumprimento da palavra do Senhor, irmã Jujanete. Essa parábola cativante nos fornece, irmãos, cuidados práticos sobre estar preparado para receber o Rei. E Ele ainda concede tempo para nós nos examinarmos, olharmos a nossa vida, a nossa própria vida, e aquilo que nos motiva, irmãos, a termos uma postura vigilante e de preparação constante. A chegada do noivo representa a segunda vinda de Cristo. E as virgens representam todos nós, a igreja que devemos estar esperando por Ele. 1 Pedro, capítulo 4, de 7 até o 11, eu vou só resumir. Ele diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Nós sabemos, por tudo que está acontecendo. Alguém pode dizer: há muito tempo eu escuto que Jesus está voltando. Eu mesma, desde quando eu pequenininha, vovô e vovó, meus pais diziam: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Mas hoje, eu escuto isso há 64 anos, mas eu continuo esperando. Ele ainda não voltou, vocês disseram que ele vinha, pastor. Mas nós devemos continuar esperando. Mas não é de qualquer forma. Não é de qualquer forma. No capítulo 24, anterior, no verso 42 e 44, diz assim, vamos ler, igreja. Vir vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Qual é o ladrão que avisa, que manda um livro para dizer que vai assaltar a sua casa? Mas esse livro diz que essa casa precisa estar vigilante. Precisa estar vigilante. É por isso que o capítulo 25, Jesus entra de cheio, irmãos, de cheio, falando para a igreja e explicando de que forma, de forma mais detalhada, a parábola das 10 virgens. Depois ele fala da parábola dos talentos. Depois ele fala da parábola da separação das ovelhas e dos bodes. Jesus diz aos discípulos, nesta parábola, que na hora da vinda de Cristo seriam revelados os verdadeiros adoradores. No domingo passado, eu ouvi a mensagem do seminarista Jonatas, e ele falou muito bem sobre termos, a cada um ter inspiração. Cadê o Jonatas? Inspiração por Jesus. O que é ter inspiração? É desejar Jesus, é adorar Jesus, é amar Jesus, é buscar Jesus constantemente. Como você está? Como eu estou? Preparada ou estou distraída? Hoje, a mensagem da escola dominical foi que precisamos
desligar o automático. Nós fazemos, irmãos, coisas automatizadas. Tudo já está assim, acertado. Há tempos atrás eu ouvia dizer assim, ai, agora tem internet, vai sobrar mais tempo para a gente. Ai, eu vou fazer isso rapidinho, rapidinho. Aquele tempo que sobrou, nós enchemos de outras coisas, não é? Nós enchemos de coisas, às vezes, triviais, coisas sem valor. E esquecemos de incluir a oração, esquecemos de incluir mais conhecimento de Deus através da sua palavra. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 5, verso 14, ele diz assim, um grande líder, exemplo para nós, ele não cessava de alertar as suas igrejas por onde ele passava. Ele dizia, baseando-se lá no profeta Isaías, no capítulo 60, ele dizia para eles, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Irmãos, há muitos crentes dormindo. Há muitos crentes, principalmente depois da pandemia, como uma Lúcia falou na escola dominical, esqueceram, aboliram a escola bíblica dominical. É desnecessário. Para quê? Eu estudo em casa, estuda nada, irmãos. E aqui é compartilhamento. Como estou feliz de ver o irmão José aqui. Nós oramos por irmão José, que estava já há bastante tempo cuidando da sua saúde lá, com a sua parentela. Porque a profecia de Isaías é um chamado para a igreja. Igreja de Cristo, irmãos, levantemos, acordemos, o rei está voltando. O rei está voltando e ele quer se encontrar com a sua noiva. Quer se encontrar com a sua noiva. É dever da igreja, que foi comprado com sangue precioso, a incumbência de estar brilhando todos os dias, porque ele nos tirou das trevas, do pecado, da escuridão, ele nos tirou do buraco e nos mostrou a luz de Cristo. Nesta parábola, há personagens. Quem já leu sabe que tem as virgens, que representam a igreja, a noiva de Cristo. Era costume entre os judeus que o noivo chegasse à noite à casa da noiva, onde as damas de honra cuidavam delas, para que o vestido não estivesse manchado, para que as suas vestes, seu cabelo estivesse adornado para receber o noivo. E quando o noivo chegava, era anunciado, essas virgens, essas mulheres que representam toda a igreja, saíam com a lâmpada para iluminar que o caminho até a casa para a comemoração. As virgens representam você, representam eu. Ai, irmãos, e dentro deste grupo de 10, haviam também as virgens prudentes, aquela que levava a sua lamparina, mas também levavam azeite. Além da lamparina, elas traziam no outro braço o azeite. Será que nós só estamos com a lamparina? Não vai dar. Porque o noivo pode demorar e você ficar sem óleo. Ah, irmãos, o apóstolo Pedro, em capítulo 3, verso de 11 a 13, ele fala, visto que tudo será
assim desfeito? Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amém? Quem está esperando o novo céu e a nova terra? Ô, igreja, se prepare, porque já está tudo pronto. Falta só o pai dizer: toque a trombeta, meu filho. E quem vai ouvir? Quem vai ouvir a trombeta tocar? É assim que devemos, irmãos, esperar o nosso noivo, seguindo a sua vontade, lembrando da graça infinita de Jesus, vivendo um santo proceder, esperando vigilante. E as 5 imprudentes também, que são outra personagem. Elas representam as pessoas que, mesmo que ouviram o Evangelho, não mudaram de vida. Tem pessoas que ouvem, tem um monte de CEO, coach, não sei o quê, escuta as mensagens, mas ela entra por aqui e sai aqui. Ela não desce e não fica no coração. Elas não se inspiraram em Jesus, como disse o Jonatas. Não nasceram de novo, continuam na velha vida de pecado, não se arrependeram, não pensam nas consequências dos seus atos, como Salomão, na fase jovem, na fase adulta, velho. As virgens imprudentes, embora tivessem as lamparinas, elas não levaram azeite. Vamos comprar o azeite. Vamos comprar. E elas, quando sentiram que estavam sem azeite, o suficiente para aguentar 12 horas, mais ou menos, elas foram pedir as que tinham. Eu não vou te dar, você teve tempo de comprar e não comprou. É assim. E as prudentes saem para encontrar. E as prudentes ainda dão o conselho. Vai ao mercado comprar, ide, quem tem para comprar. Só que o mercado, lembra daquele hino? O mercado está vazio, não tinha nada, estava tudo fechado. Não tinha óleo para vender. Oh, Jesus, tem misericórdia. Elas foram surpreendidas pela insensatez. Mateus 25, 7 e 9. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Irmãos, observem se a sua lamparina está se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Não vai ter tempo. Como estão as suas lâmpadas? As nossas lâmpadas. Tem a outra personagem que é o noivo e representa Jesus Cristo. O noivo, aquele que nós esperamos. Ele foi à casa da noiva buscá-la para a festa do casamento. E muito em breve o noivo vai chegar e vai nos levar para a festa de casamento. Oh, aleluia! Eu vou encontrar meu avô, meus avós. Eu vou encontrar Tiago. Eu vou encontrar Paulo. Eu vou encontrar todos os fiéis e adoradores da palavra do Senhor que serviram a Deus com integridade. É a palavra de Deus que está falando, não sou eu. Cristo vai voltar. E ele diz, o discípulo perguntou, qual o sinal?
que vamos ver. O ladrão não dá sinal. O ladrão não. Ele vem na hora quando menos esperamos. E Jesus disse: não há tempo, nem dia, nem hora. Ficai firmes, vigiai. Aí está o segredo. Vigiar. Ah, irmãos, quando Jesus chegar, onde nós estaremos? O que está dentro de nós? Qual é a quantidade de óleo que nós temos? No verso 6, que coisa triste. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, e eis o noivo. E agora? Eu não tenho lamparina, eu não tenho óleo suficiente para chegar até Jesus. E o noivo diz: eis que estou à porta e bato, estou voltando. Olha, o verbo, ainda está dando tempo, irmão Wagner. Estou voltando. Está dando tempo para as igrejas se preparar. Quem está vigilante? Às vezes a gente pode esperar, está demorando, mas ele vem. À meia-noite, todas 10 foram acordadas. Por quê? Elas dormiram. Elas cansaram de esperar e ficaram dormindo. Dormir não é pecado. É pecado, é triste dormir despreparado. Porque a palavra de Deus diz que se estiverem 2 dormindo, e o outro será deixado, um prudente e o outro imprudente, não é que na volta Luiz vai e eu fico, não. Ele também tem que se preparar, porque ninguém salva o outro. Salvação é individual. E as sensatas irmãos, entraram com ele e participaram do banquete celestial. Ah, irmãos, Mateus 25, 10, 12, diz assim: e saindo elas para comprar, chegou noivas que estavam apercebidas, alertas, vigilantes, né? Entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. O Senhor não quer fechar a porta para você. Ele ainda está dando tempo, é hora de preparo. Mais tarde chegaram as vezes clamando: Senhor, abre a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Há muita gente rejeitando Jesus, há muita gente rejeitando a palavra do Senhor. E o pastor Hernandes Lopes, numa de suas pregações, ele diz o seguinte, que a vinda de Jesus, irmãos, tem 7 características. Eu achei interessante isso. Ela é pessoal. É Jesus quem vai voltar. É Ele que vai aparecer. O noivo não vai mandar arcanjos, querubins, não, é Ele mesmo. Ela será visível, todo olho verá. Ela será audível, todos irão ouvir a trombeta tocar. Ela será repentina, será como o relâmpago que sai do Oriente ao Ocidente, como um piscar de olhos, vocês já imaginaram? Ela será inesperada, como o ladrão da noite. Ela será inescapável, diz o pastor. Não vai dar para remarcar. Senhor, remarca para amanhã. Ai, hoje eu não posso. Eu tenho que orar mais, tenho que vigiar mais. Não vai dar para remarcar. Ainda não estou pronto, ainda não estou pronta, minha família ainda não está pronta. Me dá 1 minuto, Senhor. Ela será vitoriosa, irmãos. O noivo colocará os seus inimigos debaixo dos seus pés e o esmagará. Glória a Deus por isso. Por isso é hora de despertarmos. Queremos concluir.
e dizer que o tempo está limitado. Não podemos deixar de encher as nossas lamparinas com o óleo, que é o Espírito Santo. É Deus. A vinda de Jesus é motivo de grande esperança para nós, de alegria para o seu povo, porque o povo de Deus está sofrendo. No mês passado nós sofremos, nós oramos, nós clamamos ao Senhor pelos missionários da Índia que estavam pagaram fiança em dinheiro. E ainda pediram garantia de vida por cada pessoa. 2 tinham que dar a sua vida em garantia. Graças a Deus, a Junta de Missões Mundiais pôde pagar a fiança e levantaram pessoas para garantir a vida daqueles missionários. E eles estão de volta, mas a ordem é, se eles forem pegos falando de Jesus, as pessoas que serviram de fiança serão mortas. É triste, mas isso aí é o governo daquele país. O Islã. Jesus está voltando. Como está a sua lâmpada? Ontem eu recebi um áudio das crianças na África. Os pais foram mortos. Muitas foram mortas, porque a polícia, o governo não retifico, porque os terroristas tomaram o poder, mataram o governo, o presidente, o chefão lá da nação. E eles saíram, tomaram posse das armas, dos canhões e saíram matando principalmente os crentes. E as crianças se reuniram na igreja, como eu chorei quando eu vi aquilo. Elas, crianças que não sabem identificar a mão direita da mão esquerda, com o rosto no chão, pedindo misericórdia a Deus. Seus pais não sabiam onde estavam. E nós aqui, irmãos, que saímos com a Bíblia, nós aqui o que estamos fazendo. Mas eu quero perguntar como está a nossa lâmpada. Ainda há tempo. No verso 13 do capítulo 25, Jesus disse: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. A porta ainda está aberta. Corremos para nos preparar. Venha encher a sua lâmpada com o Espírito Santo para suportar os dias maus e não sermos pegos de surpresa e receber a chegada do noivo, aquele que nós esperamos há tanto tempo. Ele vai voltar. Não deixe, igreja, a sua lâmpada se apagar. Se ela está só com um paviozinho, troque o pavio. Se o óleo, você olha lá, tem um dedinho, se prepare para encher. Mas deixa lá um pouco de reserva para você suportar as lutas. Para você suportar as lutas que virão. Irmãos não sabem, esta semana, a luta que eu passei para não estar aqui e trazer essa mensagem para a igreja. Mas eu quero que a irmã coloque Mateus 25, 34. Olha o que nós vamos ouvir. Hein? Olha, pastor, o que a igreja de Laranjeiras vai ouvir. Vamos todos falar, mas com muita ousadia na presença do Senhor. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado
desde a fundação do mundo. Essa é a promessa, irmãos, você não pode esquecer disso, que antes de você nascer, Deus já tinha preparado. E eu quero estar lá para louvar esse Deus. Lá eu não vou ter voz de taquara rachada, lá cadê o Jonatas? O meu tom de voz vai subir, meus pulmões vão ficar limpos. Lá nós não teremos mais enfermidades, porque nós teremos só alegria e paz. Fale de Jesus para a sua família, não importa se eles te rejeitem, mas fale. Aonde você estiver, eu tenho usado há um tempo tenho usado, eu falo dentro do táxi, eu falo aonde eu estiver, eu pergunto mesmo, você conhece Jesus? É Jesus. Aí eu falo, qual é o Jesus que eu estou falando? Então é hora de nós nos prepararmos para falar de Jesus, porque o dia está chegando. Deus os abençoe. Amém.